Olá, amados. Como você está com a sua vida em Jesus? Crescendo em graça, crescendo em amor, em fidelidade, em justiça? O apóstolo Paulo diz: o justo viverá pela fé. Em Romanos capítulo 1, no verso 17, ele diz: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. E no versículo 16 ele ainda diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E é no Evangelho que se revela a justiça de Deus. Então a justiça de Deus se revela a mim e a você. Porque, como diz também em outro texto em Romanos, no capítulo 5, a justiça de Deus se manifestou. Aliás, no capítulo 3, ela se manifestou. E a justiça de Deus é Jesus. Então, estou aqui para gravar o segundo vídeo, os agentes de justiça 2. No primeiro vídeo, quando o vídeo terminou, eu estava falando de Daniel. E Daniel não foi apenas um profeta de Deus, mas Daniel já estava servindo nos dias em que ele foi provado na cova dos leões, o terceiro rei. E nesse período, já tendo passado Nabucodonosor, Belsazar e agora o rei Dário, Daniel continuava o mesmo, íntegro, e fiel a Deus principalmente, e fiel até onde não ferisse o caráter de fidelidade que ele tinha com Deus, fiel aos seus reis, governantes, enfim. Mas Daniel não era apenas um profeta. Daniel não tinha habilidade apenas de ter sonhos e receber palavras proféticas de Deus e trazer direção para aquele tempo, inclusive para ímpios, para o rei, para os reis que ele serviu. Mas Daniel era um homem íntegro também no seu coração, um homem justo, e ele tinha os valores de Deus na sua vida, isso que marcou Daniel. Não era só a habilidade dele, ele não era só um profeta que tinha sonhos, mas ele era um homem que tinha, na verdade, uma habilidade também na vida pública. Daniel era um servidor público, e era um homem de habilidade, de talento. Certamente o trabalho dele era um dos melhores trabalhos, pois, segundo nós podemos ler, até já quero ler aqui um texto do livro do profeta Daniel, que lá no capítulo 6, diz assim: Dário, no versículo 1 em diante, diz: Dário decidiu construir 120 sátrapas, Dário decidiu constituir 120 sátrapas que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel, diz aqui, se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Então, um homem justo, um homem íntegro, um homem que tem um espírito excelente, é construído com um caráter de integridade e justiça. E diz mais: o rei pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então o rei tinha o pensamento de colocar Daniel como primeiro-ministro. E diz que esse caráter íntegro de Daniel provocou nos outros ciúme. Diz a sequência: então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então vejamos aqui, e aí que esses homens criaram aquilo que eu terminei o primeiro vídeo descrevendo, criaram uma forma de armar para Daniel, tentar colocar uma armadilha para ele e o rei Dário. Mas Deus foi com Daniel, Deus guardou Daniel. Deus está acima dos homens, Deus está acima de demônios, inclusive do reino das trevas. E os homens e mulheres e jovens, mesmo as crianças, quando ensinamos elas a crescer com um caráter íntegro e justo, até porque é na infância
que já começa a se construir um caráter, que já começa a assentar os fundamentos, a base de um caráter justo. Um caráter cristão mesmo deveria ser um caráter justo, firmado na justiça de Deus. Não deveríamos dizer que um caráter cristão é definido por alguém que vai a alguma igreja, por alguém que entregou sua vida a Jesus, que aceitou Jesus, que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas o que demonstra que confessamos Jesus como Senhor e Salvador são as nossas atitudes, que vêm como fruto do nosso caráter, né? E por isso que nos dias de hoje nós estamos sendo provados, porque o quanto da sociedade que nós vivemos ainda influencia nossos atos, influencia nossa maneira de pensar, influencia nossa maneira de crer, né? Então, nós vimos que Daniel, naqueles dias, quando o Dário subiu tomou o poder e estabeleceu o seu governo, ele tinha Daniel como um dos 3 homens fortes do seu governo. E ele pensava em colocar Daniel como o primeiro ministro, como o primeiro homem forte. Integridade e justiça são virtudes que definem o caráter de uma pessoa como excelente diante de qualquer reinado, governo, sociedade ou país. E nos dias que nós estamos vivendo, o nosso país mesmo, o Brasil, necessita de muitos homens e mulheres que tenham um caráter excelente como o de Daniel. Que não sejam vistos apenas por suas habilidades, por aquilo que fazem, mas o motivo que leva elas a fazerem o que fazem. Também em nossos lares, né, na nossa família, no dia a dia, nós somos chamados para representar o caráter de Cristo, para representar o caráter de Deus, não apenas para fazermos milagres, ou que na verdade não somos nós que fazemos milagres, mas Deus pode, através de nós, manifestar o seu poder. Mas a igreja deve prevalecer pelo caráter que está, na verdade, sendo desenvolvido nela. Quando em Apocalipse João recebe de Jesus a inspiração profética para escrever 7 cartas a cada uma das igrejas. O que Deus está cobrando ali não é apenas suas obras, mas é o seu caráter. Como cada uma daquelas igrejas, em cada região, a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, de Sardes, como cada uma delas se relacionava com Deus, com a palavra de Deus, com o Evangelho e com o mundo em que vivia. O que a igreja representava para aquela sociedade daqueles dias, para a comunidade onde ela estava inserida, né? Ela representava Deus ou representava uma igreja sufocada ainda pelo mundo? Para a igreja de Laodiceia, o Senhor inclusive diz o seguinte: tu não és quente e nem frio, mas és morno, ou seja, indefinido. Está falando de caráter. E por isso, nesses dias, é tão necessário nós entendermos o que é a justiça de Deus. Eu, durante muitos anos no Evangelho, como cristão, e depois como pastor, mas eu não entendi o que era a justiça de Deus. Se mistura muito justiça com juízo. E quero aprofundar um pouquinho mais nesse segundo vídeo, para ver que hoje nós precisamos de pais justos, de mães justas e de filhos justos. Essa é a escola que vai produzir uma nova sociedade. Uma nova sociedade não basta ir de uma geração a outra, mas o que uma geração é diferente da outra. O que uma geração tem um caráter melhor que o da outra geração. Os filhos têm a obrigação de ter um caráter melhor que o dos seus pais. E não ficar lembrando apenas dos seus pais, mas manter a memória dos seus pais viva nas suas vidas, nas suas atitudes e no seu caráter acima de tudo. Isso faz parte da santidade de Deus, né, sermos justos. E para crescermos nessa santidade de Deus, precisamos desenvolver a justiça de Deus em nosso caráter e nas nossas vidas. Então, amados, eu quando leio alguns textos bíblicos como esse que eu li, que despertou Martim Lutero para todo o processo inicial, não inicial, mas que deu um boom para a reforma, esse texto de Romanos 1, 16, 17, que Paulo compartilha, que o justo viverá pela fé. Não está dizendo que o justo
viverá pelo dinheiro. E não está dizendo que, na verdade, a fé é o principal atributo, mas o justo é aquele que é justificado em Jesus. E esse terá uma fé em Jesus, terá uma fé em Deus, terá uma fé no caráter de Deus, não apenas nas promessas de Deus, né? Então, o justo é aquele que não é justificado pelas suas ações, pelas suas atitudes, mas que reconhece que em Cristo ele é justificado. E isso, nós olhando para um pouco mais adiante no livro de Romanos, eu preciso ler melhor aqui contigo, Romanos 3, diz o seguinte, no versículo 21, mas agora, Romanos 3, 21, diz o seguinte, agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas, é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Então a justiça de Deus, ela se manifestou. Então ela é Cristo, na verdade, que se manifestou morrendo na cruz, e diz no capítulo 5 de Romanos, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus e por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, somos justificados mediante a fé, através de Jesus Cristo perante Deus. E isso nos traz paz. E essa paz que vem pela justiça de Deus aplicada em nós, através da morte e da ressurreição de Jesus. Quando cremos que Ele morreu em nosso lugar. E como diz Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o cristão não vive mais debaixo de condenação, porque Jesus foi condenado para tornar o cristão livre da condenação e da culpa dos seus pecados e de toda a transgressão. Mas se um cristão está em Cristo e ainda se sente atormentado pelos seus pecados, é porque ele não creu e ele ainda não recebeu a justificação pela fé em Cristo Jesus. E ele acaba não tendo paz com Deus. Por isso o seu caráter não tem paz, não está seguro, não está confiante. E desta forma é que nós temos uma expectativa, uma esperança da manifestação da glória de Deus. E não somente isso, diz o 3, mas também nos gloriamos nas tribulações. Então, quando passamos por provas e tribulações, não temos mais medo, porque agora somos justificados, nós temos paz com Jesus, nós temos paz com Deus, o nosso Pai, e estamos confiantes. Não somos mais provados por causa dos nossos pecados, não somos mais condenados porque Jesus já foi condenado por nós. Então nós temos paz, que as provações, elas têm um propósito diferente da parte de Deus. E diz, sabendo que a tribulação produz perseverança, nos ensina a nós não pararmos por causa dos problemas, das dificuldades e nem das nossas fraquezas. Nós fazemos como uma mulher do fluxo de sangue, mesmo com dor, mesmo fraca, mas ela caminhava pela sua fé, caminhava pelas suas convicções. Ela podia superar suas dificuldades. Aquilo que antes enfraquecia ela, agora ela era mais forte e correu para receber com convicção o milagre da cura e da restauração da sua saúde. E diz mais o versículo 4 aqui de Romanos 5, a perseverança produz experiência. Então precisamos aprender a ser perseverantes, porque isso nos leva a ter experiências com Deus. E essas experiências com Deus, em Deus e através de Deus, é que vai nos amadurecendo nele, vai desenvolvendo o nosso caráter em Cristo e o caráter de Cristo em nós. Então, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Então, a esperança, na verdade, é a esperança de Deus. E isso, a esperança e a fé trabalham juntas. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então vejamos a importância de nós crescermos em justiça, de nosso caráter ser desenvolvido em Cristo, de nós frutificarmos os frutos do Espírito e desenvolvermos uma nova vida não baseada em quem nós éramos, mas quem nós somos agora,
e quem Jesus é em nós. Nós não caminhamos mais pela nossa força, não nos afirmamos mais em nós mesmos. Como disse Paulo, e no primeiro vídeo eu li esse texto de 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então foi criado de novo. Não há mais condenação, não há mais culpa, mas há paz, há alegria, há perdão, há purificação. E desta forma nós crescemos a partir de quem somos em Cristo. E não mais atormentados, culpados, oprimidos pelo que éramos. Então por isso Jesus, ele não veio apenas fazer milagres da terra, mas ele veio transformar homens que eram pecadores, condenados, em homens justos, para que as suas atitudes mudem, para que os seus relacionamentos mudem, para que as suas palavras revelem um coração transformado. Não sejam palavras enganosas. Para que a mensagem do Evangelho não seja apenas o que lemos na Bíblia e pregamos para outros, e mesmo vendo o resultado em outras pessoas. Mas quantas vezes nós estamos dando dois tipos de frutos. Nós estamos dando um fruto para as pessoas, mas comendo de um outro fruto. O fruto da frustração, da decepção, mesmo como cristãos, mesmo como igreja. Então precisamos ser transformados profundamente em nosso caráter. Não apenas ter uma libertação de pecados, de vícios que nós tínhamos. Isto é o primeiro estágio que Deus faz na vida de um homem. Mas ele precisa ir além. Ele precisa purificar o caráter de uma pessoa que às vezes vive anos influenciado por raízes de sofrimento, de dor, de maldição, de frustração, de rejeição, de abandono, de abusos físicos, emocionais, espirituais, às vezes servindo a demônios, a deuses, que não são deuses na verdade, subjugados a relacionamentos abusivos, pessoas que passaram às vezes por abusos sexuais, abusos de pais autoritários, de mães autoritárias. O caráter é deformado. A criança cresce e desenvolve, segundo a ciência, até os 3 anos de idade, já desenvolve a confiança básica, ou desenvolve a ausência dela, e desenvolve uma identidade. E a identidade de muitas crianças tem se desenvolvido até 3 anos, no máximo 6 anos, confusas, inseguras. Então o caráter desta criança cresce como um adulto deficiente. E depois, quando entregamos nossa vida para Jesus, a primeira coisa que Deus faz são milagres, são bênçãos, para nos atrair a Ele, nos atrair em amor, nos atrair em um compromisso de fidelidade. Mas essa fidelidade, essa lealdade precisa ser desenvolvida depois com o nosso caráter. Então Jesus está trabalhando hoje para levantar uma igreja que seja o sal da terra e a luz do mundo. Como sal, nós precisamos conservar o sabor de Deus. E não ter mais o nosso sabor de pessoas que fomos, no passado, frustrados por relacionamentos que não deram certo. Pessoas que foram frustradas no mundo e hoje queremos que Deus nos abençoe. Como filho pródigo, queremos a nossa herança, queremos a nossa emancipação, a nossa independência. E não entendemos às vezes que quando somos provados, não é porque Deus não nos ama, mas é porque Ele corrige a todos a quem Ele ama, segundo Hebreus 12. Então Ele nos ama e nós devemos correr a carreira que nos foi proposta, e não a carreira que nos propomos a correr. Então hoje, Jesus nos trouxe a uma nova vida, mas nós precisamos ser novos também. Nós precisamos ser transformados, ter um novo caráter, ser transformados em uma nova criatura. E esse crescimento espiritual é desenvolvido através da santificação. A santificação não é só deixarmos de fazer o que é errado, mas é também sermos libertos e transformados daquilo que nos fazia nos inclinar ao que era errado. Senão, quando passarmos por provações mais intensas, por dificuldades, por tentações, teremos quedas, teremos momentos de conflitos, de confusão. Quando Deus nos levar a um processo de perseverança, de purificação maior, muitas vezes nós não conseguiremos
permanecer firmes enquanto seremos provados, purificados e aperfeiçoados. Se Jesus, quando foi batizado no Rio Jordão, ouviu a voz do Pai falando do céu: "Este é o meu Filho amado, a ele eu vi", de quem o meu coração se compraz, na verdade, Jesus ouviu a voz do Pai falando isso. E o Espírito Santo desceu sobre ele. Mas na sequência, o Espírito Santo leva ele para ser provado no deserto. E lá no deserto, ele é por 40 dias e por 40 noites, ele é provado, tem fome, certamente passa frio, é tentado em toda a base do seu caráter. E nós também seremos provados. Nós não somos melhor que Jesus, mas porque o Pai nos ama, Ele quer nos aperfeiçoar e nos levar a um nível de maturidade. Então eu quero convidar você nesse tempo. É um tempo de nós nos achegarmos mais a Deus e recebermos uma vestimenta. Quando o filho pródigo, ele foi embora, buscou a sua emancipação e buscou seus direitos, ele viveu uma vida independente. Ele não estava maduro para receber tudo aquilo que ele estava recebendo do Pai. E os anos se passaram e ele voltou humilhado, arrasado e indigno. Mas o Pai o vestiu novamente, deu uma festa a ele. O Pai o purificou e o recebeu na família. E talvez este seja um tempo em que nós estejamos sendo chamados para receber uma nova vestimenta de Deus, para sermos revestidos do seu amor, para sermos revestidos da sua santidade e da sua justiça. Ser justo não é eu fazer o que é certo aos meus olhos, mas aos olhos, e nem os olhos das pessoas que eu preciso de aprovação. Muitas vezes a gente faz de tudo para fazer aquilo que as pessoas têm expectativas que a gente faça, só para receber a aprovação delas, o aplauso delas. Mas o que nós precisamos é receber a aprovação de Deus. O que nós precisamos é fazer aquilo que, não apenas para Deus nos abençoar. Na verdade, nós não temos que fazer nada para Ele nos abençoar. Nós temos que fazer aquilo que fomos salvos para sermos, aquilo que nós somos hoje em Cristo. Nós somos salvos porque fomos perdoados, porque Jesus morreu em nosso lugar. E hoje nós temos que abraçar quem somos nele, quem ele é em nós. Nós somos uma nova criatura. E se hoje você ainda está vivendo coisas velhas da sua vida, é o momento de você se render ao Senhor e entregar aquilo que hoje tem feito você sofrer. É um tempo de cura, é um tempo de libertação, é um tempo de transformação, mas é um tempo de crescimento e de maturidade. É um tempo de santificação na presença de Deus. Deixe o Espírito Santo vir sobre a sua vida. Deixe Ele te ajudar nas tuas fraquezas. Há coisas que não temos que esconder dentro de nós. Nós temos que nos abrir, é o tempo de Deus abrir as janelas da nossa alma e do nosso coração e retirar antigas heranças, alianças que fizemos e que ainda somos atormentados por consequências de tudo que fizemos no passado. É um tempo de cura profunda em nosso coração e nossa alma. Que o Senhor possa tocá-lo e ministrá-lo nesta hora. Curva o seu coração diante de Deus e se renda a Ele nesse momento, aonde você está vendo esse vídeo, recebendo essa ministração. Tire um tempo com Deus ou se isole no seu quarto. Abra o seu coração, fale com Deus a respeito de você e não das coisas que você espera que Deus faça. Isso certamente Ele vai fazer. E não devemos andar ansiosos por coisa nenhuma, por nada daquilo que precisamos. O Pai sabe de tudo o que precisamos, mas nós precisamos, acima de tudo, buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Dia a dia, Deus quer abençoar você. Ele já decidiu abençoar você, inclusive por coisas que você não orou, de uma maneira que você não orou. Porque Efésios 3:20 fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, através do poder que opera em nós. Então, hoje está operando em mim e em você o poder de Deus. Esse mesmo poder que operou na mulher do fluxo de sangue, quando ela tocou em Jesus. Ela recebeu o toque de Deus, ela recebeu resposta. Se o teu coração está tocando Jesus, se você está se abrindo, se arrependendo, se humilhando diante do Senhor, você deve se arrepender não pela dor do seu pecado,
mas pelo desejo de você ser livre, pelo desejo de você viver uma nova vida com Jesus. É isso que Jesus quer trazer sobre você. Eu quero orar por você nesse momento. Pai Celestial, obrigado porque através de Jesus o Senhor abriu a porta para nós nos achegarmos a Ti como filhos. Não somos filhos porque merecemos, mas porque através de Jesus Cristo o Senhor demonstrou o seu amor, sua misericórdia e nos justificou diante do Senhor. E nós queremos entrar por esta porta através do seu sangue, pelo vivo e novo caminho. E queremos hoje derramar o nosso coração, clamar pela nossa alma, para que o Senhor venha e liberte-nos das coisas que têm nos oprimido, nos sufocado, nos feito sofrer, pelas coisas secretas do nosso coração. Vem, Senhor, expurga-nos dos nossos erros, daqueles que nos são ocultos. O Senhor nos conhece muito mais do que conhecemos. Oro para que nesse momento o Teu fogo venha sobre nós, a Tua glória nos toque. Toque a cada filho que está assistindo este vídeo. Que o Senhor estenda a sua mão para tocar nas suas entranhas, nas entranhas da sua alma, da sua mente e do seu coração. O Senhor traga renovo para a sua mente, o seu entendimento. O Senhor liberte-nos das cadeias do inferno, das maldições, das maldições hereditárias que de geração em geração vieram sendo perpetuadas pelas atitudes, pelos comportamentos, pelas palavras dos nossos antepassados, dos nossos pais, avós, bisavós. Mas na nossa geração, no nosso tempo, hoje, nós declaramos que rompemos com todo o comportamento, com todas as emoções, com todos os pensamentos que não glorificam Jesus, que não exaltam o Senhor em nossas vidas. Nos humilhamos agora e pedimos, Senhor, perdoa-nos, restaura-nos, cura-nos e abençoa-nos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você, te fortaleça e te ajude a entender o quanto você já foi justificado por Jesus e pode entrar na presença de Deus com toda a liberdade e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Ter paz com Deus, alegria no Espírito Santo, ser fortalecido no amor do Pai. Que Deus te abençoe, curta o nosso canal e também continue ouvindo os próximos vídeos, que Deus possa te ajudar nesse crescimento abundante dele na sua vida. Shalom.